paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Meu Deus do céu, que saudade, Jesus! Saudade de olhar nos olhos de vocês, de fazer cara feia porque tá bagunçando. Ai, que saudade, vocês não têm noção. Saudade de abraçar vocês, de dar um cheiro. Ai, Jesus, a gente precisa orar para esse coronavírus ir embora logo, né, crianças? Meu Deus do céu, bom, eu consegui a revista da nossa classe para esse início de trimestre, é o segundo trimestre desse ano de 2020. Nós já tivemos aí o primeiro trimestre completinho, onde a gente aprendeu sobre os amigos de Jesus, e nesse trimestre que se inicia, nós vamos aprender que a igreja é a casa de Deus. Amém? Então, a aula de número 1 tem por título Um Lugar de Comunhão. Amém? Um lugar de comunhão. Mas como é de costume, na verdade, não dá para dar uma aula falando acerca das coisas do céu sem antes falar com o Papai do Céu. Então, nós vamos agora fazer uma oração ao Senhor, apresentando a Deus a nossa aula, para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento e esta palavra possa descer ao nosso coração e causar mudança para melhor nas nossas vidas. Amém? Senhor Jesus, estamos na tua presença, Senhor. E eu lhe sou grata, Jesus, por mais esta oportunidade de preparar esta aula, Senhor meu Deus, para esta classe linda que o Senhor me confiou nas mãos. Deus, muito obrigada por esta oportunidade. E eu te peço, ó Pai amado, que o Senhor tome a primazia neste momento, nesta aula, que o Senhor venha me capacitar, Senhor, para apresentar aos alunos, Senhor, a tua palavra na íntegra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, abre o nosso entendimento. Deus bendito, faz o nosso coração sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Prepara, Senhor, meu Deus querido e santo, o caminho para que nós possamos aprender mais de Ti e terminarmos essa aula diferente, acrescentados na graça e no Teu poder. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém? Bom, eu quero, antes de dar início a essa aula, contar uma coisa para vocês. Quando vocês veem o amarelo, o que vem à mente de vocês com o amarelo? Ih, eu vi banana. Banana é amarelo, é verdade. Mas tem uma outra coisa que é amarelo. Por exemplo, o sol. O sol é amarelo. Deus, ele criou o sol. Deus criou todas as coisas. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus, ele amou o mundo de uma maneira muito grande, e por ele nos amar, ele criou o céu. Ele criou um céu lindo que nos espera, crianças. Um céu que as ruas são de ouro. E o ouro é que cor? Amarelo. Muito bem, o ouro é amarelo. Pois bem, mas crianças, infelizmente, aconteceu uma coisa muito chata, mas muito chata mesmo. O que que aconteceu? Sabe o que que entrou no mundo? A cor preta, sabe o que que ela lembra? O pecado. Foi o pecado que entrou no mundo. E a Bíblia nos diz em Romanos 3:23 que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. O pecado, ele nos separa de Jesus. Mas o que é pecado?
Pecado é tudo que a gente vê que não agrada a Deus. É tudo que a gente diz que não agrada a Deus. É tudo que a gente pensa que não agrada a Deus. É tudo que nós ouvimos que não agrada a Deus. É tudo que nós pegamos que não agrada a Deus. Então, o pecado é tudo isso. E o pecado também é aquilo que sentimos que não agrada a Deus. Vamos dar exemplos para essas coisas? Por exemplo, quando eu falo uma mentira, é um pecado. Eu estou desagradando a Deus. Quando eu olho algo que é feio, jogos de matança, pessoas com poucas roupas, isso é pecado. Quando nós ouvimos, por exemplo, quando nós emprestamos o nosso ouvido para ouvir uma mentira, para ouvir uma fofoca, isto também é pecado. Sabe uma outra coisa que a tia lembrou agora de falar a respeito da boca? Falar palavrão. Palavrão também é pecado. Fazer fofoca é pecado e contar mentira é pecado. Olha quanta coisa, meu Deus, a nossa boca faz que pode pecar. Uma outra coisa, no nosso pensamento. A gente peca no nosso pensamento. Por exemplo, alguma pessoa faz alguma coisa que não nos agrada e a gente fica lá maquinando o mal. Deixa eu ver um jeito de eu me vingar. Isso não vai ficar barato. Esse tipo de pensamento também é um pecado e entristece o coração do nosso Deus. Uma outra coisa que é pecado, a gente pode fazer com as nossas mãos. Pegar aquilo que não é nosso, bater no nosso coleguinha, agredir o nosso próximo. Isso não é de Deus. Isso também é pecado. E quando nós sentimos raiva, inveja, querendo algo do outro, querendo o mal do outro, isto também é pecado. Crianças, Deus tinha planos tão maravilhosos para nós, mas nós pecamos, infelizmente. Mas o amor de Deus, ele é tão grande, tão grande, tão grande, que ele teve uma brilhante ideia. O que vocês lembram quando vem a cor vermelha? A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, do 3 ao 4, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. O vermelho nos lembra o sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo, morreu morte de cruz, derramou todo o seu sangue por mim e por você e ressuscitou ao terceiro dia. Este sangue de Jesus, este sangue de Jesus que ele derramou na cruz tem tanto poder, que tem o poder de nos purificar de todo pecado. Mas tem um segredo: somente terão o nome escrito no livro da vida, somente poderão experimentar a salvação, a libertação e a limpeza desse pecado através do sangue de Jesus Cristo, aqueles que o receberem, que crerem verdadeiramente que Jesus veio ao mundo e fez todo este sacrifício por nós. Aí aqui vem a corzinha branca. A corzinha branca nos lembra que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, toda aquela coisa ruim que a gente fez. O sangue de Jesus nos purifica
e por ter nos purificado. Jesus, quando ressuscitou, ele disse assim aos seus discípulos: olha, eu vou voltar para o meu Pai, mas vocês não vão ficar sós, eu vou enviar o Consolador. E quem é o Consolador? O Consolador é o Espírito Santo de Deus, e ele habita dentro de nós a partir do momento que nós reconhecemos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. E daí então eu trago para vocês a cor verde, e esta cor verde significa que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, e nós só conseguimos crescer na graça e no conhecimento dando liberdade para o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Sim, porque quando nós damos ouvido à voz do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, nós queremos orar mais, nós queremos ler mais a Bíblia, nós queremos louvar mais, nós queremos fazer coisas que agradam o coração de Deus. E com isso, nós crescemos em graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como diz lá em 2 Pedro 3,18. Que coisa linda, não é mesmo? Deus, ele nos ama tanto e nos enche de oportunidades para nós podermos sermos pessoas melhores dia após dia. Como Jesus é maravilhoso! E a nossa aula de hoje diz sobre um lugar de comunhão. Olha só, normalmente a gente pensa que o lugar de comunhão é a igreja lá, o templo, né, a parede, aquele teto, e a gente agora estamos numa situação que nós não estamos na igreja. Por exemplo, hoje eu tô aqui mais uma vez gravando aula para vocês por vídeo, para que vocês possam ter a aula da escola bíblica dominical, né? Às vezes nem sempre chega no horário da escola bíblica dominical esse vídeo, mas eu me esforço ao máximo para conseguir vocês permanecerem tendo o conteúdo de vocês. Gente, Deus, ele é tão maravilhoso, que ele nos fez igreja. Ou seja, nós não dependemos de estarmos dentro de um templo. O templo é a casa de Deus? Sim, o templo é a casa de Deus, mas o nosso corpo também é a casa de Deus. E nós vamos aprender nesta lição de hoje que nós, como casa de Deus, devemos nos comportarmos de uma maneira diferente. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele está no Novo Testamento. É o 5º livro da Bíblia. Amém? Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. É o 5º livro da Bíblia no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e nós vamos ler do 42 ao 47. Amém? Vocês conseguiram achar? Enquanto vocês procuram, eu vou ler para vocês o nosso texto áureo desta lição. O texto áureo desta lição diz assim: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Salmo 133:1. Algumas versões diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que coisa linda, não é mesmo? Acharam, crianças? Atos, capítulo 2, do 42 ao 47. Amém? Vou ler aqui, ok? E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um.
Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava o grupo de pessoas que iam sendo salvas. Olha aí quando surgiu a primeira igreja. Então a gente pode afirmar biblicamente que essa igreja aqui foi a primeira igreja que existiu. A primeira igreja que existiu, mas que tinha um diferencial. Ela tinha dentro do coração uma comunhão que era plantada pelo Espírito Santo de Deus. Não era uma igreja qualquer não, que reunia somente pessoas e por isso ficava. Não. Sabe por quê? Porque Jesus ensinou a eles direitinho como tinha que ser as coisas. Jesus andava sozinho? Sim ou não? Não. Jesus não andava sozinho. Jesus era autossuficiente, ele tinha todo o poder, ele fazia milagres. Ele não precisava andar com ninguém. Podia resolver tudo. Tem o poder nas mãos. Quando ele veio à terra, ele podia muito bem ficar só, mas Jesus nos deu o maior exemplo. Ele não andava só. Ele tinha com ele quantos discípulos? Quantos discípulos tinha Jesus? 12. 12 discípulos. Depois que Judas morreu, veio Matias e permaneceu 12 discípulos. Jesus tinha 12 discípulos e ele ensinava tudo direitinho, o beabá certinho para os discípulos como eles tinham que agir. E o Senhor ensinou a eles o poder da comunhão, o poder de amar ao outro, olhar a necessidade do outro, olhar para o outro de uma forma especial, olhar para o outro como a gente gostaria que olhassem para nós. Esse foi o exemplo que Jesus nos deixou. E os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles aprenderam direitinho a lição. Tão direitinho que eles operavam milagres e maravilhas através do nome de Jesus. E isso é muito lindo, é uma lição maravilhosa para as nossas vidas. E sabe, crianças, no livro de Filipenses 2:2, Jesus nos diz que nós devemos considerar uns aos outros, buscando estar em comunhão com alegria e harmonia, em amor e unidos na alma e na mente. Na mente, você é unido ao seu irmão estando em concordância com ele, concordando com ele, e não o irmão falar: ai, vamos fazer não sei o quê? Acho melhor não, porque... Não, se você vê que a ideia do irmão é boa, apoia a ideia do irmão, arregaça as mangas e vai lá e ajuda o seu irmão. Faça a obra do Senhor acontecer. E estar em concordância na alma. Como é isso? É ver que de repente o seu irmão está passando por uma dificuldade. Às vezes a pessoa está triste. E às vezes a gente olha para o problema da pessoa que está do nosso lado e a gente não dá importância. A pessoa está sofrendo. Ai, mas está sofrendo só por isso? A pessoa está sofrendo. Tem gente que tira nota baixa na escola e não liga. Ah, depois eu recupero. Mas tem gente, meu pai eterno, só tira 10, tirou 9,5, sofre muito. E a gente não pode desdenhar do sentimento do nosso irmão. A gente tem que se mostrar solidário. A pessoa tá triste porque tirou uma nota baixa? Olha, fica tranquilo. Você vai conseguir recuperar. Vai dar tudo certo. Você vai estudar mais um pouco. Você é inteligente. E não cair matando, falando um monte de... Não sabe, vai ter que aprender. Não tem que fazer isso. Tem que ajudar. Essa é a lição que o Senhor Jesus nos deu. E em Hebreus 10:25, diz que a gente tem que ajudar os nossos irmãos mutuamente. E nós não devemos abandonar os que vão perdendo a vontade de cultuar. Olha, este versículo de Hebreus 10:25, gente, ele é muito atual.
Por quê? Hoje os templos estão fechados, não estão? Por causa do coronavírus? Estão. E a gente está em casa, cultuando como podemos, não é verdade? Tem gente que tem cultuado todos os dias, tem gente que tem cultuado nos dias que tem cultos na igreja, que a gente tinha, por exemplo, a gente tinha culto terça, quarta, quinta e domingo. Então, eu vou fazer cultos nesses dias em casa, ok. Tem gente que fala assim, eu vou fazer só na quarta e no domingo. Tem gente que fala assim, eu vou fazer só no domingo. E tem gente que não consegue fazer dia nenhum. E sabe qual que é a nossa tendência? Quando os templos voltarem a abrir, quando as igrejas abrirem de novo, sabe o que vai acontecer? Infelizmente, vai acontecer de ter pessoas que não vão aparecer mais na igreja. Aí o que é mais triste, os que aparecerem na igreja, quando derem fé que tem esse ou aquele que não tem ido mais, vai falar um tantão. Mais fraco mesmo na fé. Pode vir um ventinho que já para. Pode vir o famoso crente 6 horas, não aguenta orar por ele mesmo. A Bíblia nos diz aqui em Hebreus, para nós considerarmos os nossos irmãos e os ajudarem quando eles estiverem perdendo a vontade de cultuar. Nós devemos buscar animá-los. Vamos lá na casa deles em comitiva. Vamos lá falar de Jesus. Eu tô aqui preparando a aula para vocês e eu nem sei se todos vocês estão assistindo às aulas que eu tenho preparado com tanto carinho para vocês. Mas eu oro ao Senhor que todos vocês estejam prestando atenção nas aulas. Eu espero que a atividade que eu passei no domingo passado vocês tenham feito, porque isso é para o crescimento de vocês. Mas, infelizmente, pode acontecer de um ou outro não estar. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu não desisto de você, viu? E você pode contar comigo, porque eu vou te ajudar a permanecer firme, constante e abundante na casa do Senhor. E em Eclesiastes 4:9 diz que é melhor haver 2 do que 1, porque 2 pessoas podem ganhar muito mais. Às vezes, a gente acha que a gente é autossuficiente. É como eu disse, Jesus, ele era autossuficiente, gente. Ele podia fazer tudo que ele queria. Ele não precisava da ajuda de ninguém, ele tinha poder. Ele operava milagre. Mas ele nos deixou o exemplo, que não é bom que nós andemos só. E uma pessoa sozinha, ainda que faça tudo com muita excelência, ela precisa da ajuda dos outros. Veja a tia Lili mesmo, a irmã Roseli, na nossa congregação. Eu tenho mais 3 meninas para me ajudarem. Vocês acham que eu faço as coisas sozinha? Sem a ajuda delas, muitas das coisas não iriam acontecer. Porque não adianta só ter ideias, tem que ter pessoas para executar. E louvado seja o nome do Senhor, que eu tenho uma equipe maravilhosa junto comigo. Pessoas que somam do meu lado, para a glória do nome do Senhor Jesus. O Senhor tem sido muito bom comigo. Então, crianças, não queiram fazer nada sozinhos. Nós somos um corpo em Cristo Jesus. Precisamos estar unidos aos nossos colegas, aos nossos irmãos, para fazermos as coisas. Em mais quantidade de pessoas, a gente consegue maiores resultados. Amém? Em Gálatas 6:2, diz que nós devemos ajudar uns aos outros. Se nós ajudamos uns aos outros, sabe o que isso significa? Que a gente está obedecendo a lei de Cristo. Ai, que coisa maravilhosa, gente. Pensa, quando você ajuda o outro, você obedece à lei de Cristo. E automaticamente, obedecendo à lei de Cristo, mostra-se o seu testemunho. As pessoas vão ver o quanto você é bom.
o quanto você é bom. Veja só, por exemplo, tem uma outra situação muito interessante que a Bíblia nos fala, que nós devemos fazer com uma mão sem que a outra veja. Tem muita gente que gosta de fazer as coisas e fica cantando aí para Deus e o mundo. Ah, eu fiz e aconteci. Não. O Senhor, ele não se agrada disso. O Senhor se agrada daquele que se doa para fazer algo para alguém, sem esperar nada em troca e sem ficar arrotando aí que fez as coisas para os outros. É muito feio isso. Melhor é dar do que receber, mas é bom dar e ficar, ó, quietinho, fica de boa. Ajuda o irmão, não precisa espalhar para ninguém, não. Sem graça isso, viu? Nem merece. Outra coisa que diz em Gálatas, no mesmo livro, só que aí no capítulo 6 e no versículo 10, que a gente deve estar sempre pronto para ajudar. Principalmente os que fazem parte da nossa família e da nossa fé. Ai, que essa doeu. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente faz das tripas coração para ajudar as pessoas de fora. Mas a gente não olha para a necessidade do nosso irmão que está do lado. Às vezes tem pessoas dentro da nossa congregação que precisam de ajuda. Seja financeira, seja de vestimenta, de alimentação, de medicação, de carinho, de afeto, de oração. E às vezes a pessoa tá do nosso lado precisando de tudo isso e a gente não vê. A gente enxerga a pessoa lá do outro lado, mas a que tá aqui a gente não enxerga. É o famoso não dar honra ao vaso da casa. Isso também, infelizmente, acontece no meio da nossa família. Deus já nos deixou isso escrito nas suas sagradas escrituras para que nós pudéssemos entender a importância de ajudarmos a quem está aqui do nosso ladinho. Ah, tá tudo ok com quem é da minha família? Glória a Deus. Tá tudo bem com quem é da minha congregação? Todos estão bem, supridos física e espiritualmente? Glória a Deus. Opa, tem alguém ali que está precisando. Vamos lá ajudar. Aí sim, mas a própria palavra de Deus nos diz que primeiramente são os da nossa família e os irmãos da mesma fé. Os irmãos que, para começar, os que congregam conosco e depois os demais. Amém? E também, gente, no livro de João 13:34, para encerrar essa aula que o Senhor tem nos feito despertar maravilhosamente, que é o quê? Jesus deu um novo mandamento. Ele disse, olha, amem aos outros como a vocês mesmos. Dá para amar? Dá para amar o próximo como a você mesmo? Dá para você amar o teu próximo como você ama você mesmo? Você se ama? Se você tem algum sentimento aí dentro de você que não se deixa te amar, que não te deixa se amar, vamos orar. Porque você é imagem e semelhança de Deus. Ai, nós já somos o quê? Lindos, top das galáxias, porque o nosso Deus é maravilhoso. Então não tem por que não se amar. Temos que nos cuidar, nos zelar. E nós devemos, dessa mesma forma que nós queremos o melhor para nós temos que querer o melhor para o nosso próximo também. Ainda que esse próximo pise no nosso dedinho. Devemos amar uns aos outros, pois este é o ensinamento do Senhor. E aí entra o nosso textuário, né? O nosso memorizando de como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Por isso que a gente fala, Pai, Senhor, irmão, ô irmã, ô irmão, porque nós somos irmãos. Deus é o nosso Pai e nós somos irmãos. Em Cristo Jesus nós somos irmãos. Então nós devemos estarmos unidos uns aos outros. E eu quero encerrar essa aula cantando um corinho junto com você, que você já conhece, que diz assim, olha, eu
Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar. E se alguém parar no caminho, não pode esquecer de estender a mão para ajudar, porque bom é estarmos em comunhão com Cristo Jesus. Deus em Cristo vos abençoe. Uma semana abençoada para a glória de Deus. Um beijo grande. Permaneçam na doce paz de Cristo Jesus.